um ano de uma palavra em que Deus vai transformar completamente a sua vida. Então agora eu quero pregar a palavra de Deus baseado nisso que nós estamos aqui falando. Porém hoje o Espírito Santo falou, olha, ministra o contrário. Se o legado que transforma é bom, então eu vou falar hoje para você, aqueles que não honram e não estão preocupados com o legado, que vive uma vida sem entender o seu propósito. Fica melhor assim, ok? Então vamos lá, por gentileza, coloca aí, Gênesis 25, 27. O tema dessa mensagem eu anotei o tema dessa mensagem que está sendo ministrada, ela vai ser um tema em que vai ficar, já tem inclusive a gravação, onde a mensagem já tem o tema. E o Espírito Santo me deu esse tema, eu falei, meu Deus, eu até falei com a minha esposa, dizendo, olha, esse tema é um tema que eu confesso para você que muitas pessoas estão se entregando nesse versículo, que diz o seguinte, olha, nesse tema, o tema dessa mensagem repita comigo, eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Repita comigo, eu não estou à venda. Você pela live, eu não estou à venda. Olha, os irmãos estão conectados mesmo. E crescer os meninos, nós vamos até o versículo de número 34, ok? E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou-se Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Deixa aí o versículo de número 30, por favor. 25, 30. Obrigado. Olha só, igreja. Queridos, o Espírito Santo me deu essa frase que uma escolha errada pode gerar uma descendência amaldiçoada. Eu falei, rimou, eu vou até anotar. Uma escolha errada pode gerar uma descendência amaldiçoada. E nós estamos falando de Jacó e Esaú, que são filhos de Isaque. Quem é Isaque? Filho de Abraão. Dá uma olhada como que na construção Deus nos ensina algumas questões de suma importância. E o que eu estou falando se um legado transforma a nossa vida, porque esse legado que vou deixar são valores espirituais, Deus está agora mostrando e permitindo que essa escrita traga para nós uma importância de entendermos que Jacó, a Bíblia fala que Jacó, ele era quem? Um jovem moço, tranquilo, sua mãe Rebeca, não é? Porém, Esaú era aquele filho que não era tão obediente. E imagine só, o versículo está dizendo que
Jacó cozeu um ensopado e Esaú veio do campo e ele estava desfalecendo. Esaú estava cansado. E olha só, e Esaú disse a Jacó: dá-me de comer esse ensopado vermelho. Repita comigo: vermelho. Alguém já fez algum ensopado vermelho, irmãos? Dá uma olhada nisso. Porque eu estou cansado. Agora, é isso que me apegou, porque eu fui buscar. Por isso se chamou Edom. Eu falei: mas o que tem a ver esse guisado vermelho? E agora Esaú se chamou Edom. A história, com a intencionalidade, fala que Esaú estava com muita fome. De que me serve essa primogenitura? E Jacó foi bem astuto, irmãos. Jacó falou o seguinte: então eu vou te dar, porém eu quero que você jura para mim. Olha, querido, como ele foi muito astuto. E ele simplesmente disse: beleza, eu juro. Fechado. Agora Jacó lhe serve uma comida, um guisado vermelho, que lhe custou a sua primogenitura. E o versículo fala que ele desprezou a sua primogenitura. Alguém que vendeu algo de tanta importância, porém ele estava cansado. Ou seja, o perigo de quando estamos cansados com o pesar da obra, o perigo de muitas vezes estarmos descontentes, o perigo de não estarmos discernindo entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O que aconteceu na vida de Esaú? Ele estava com fome, a alma dele estava aflita, a ponto da fome tomar totalmente a sua razão de pensar. E a coisa foi tão séria que ficou registrado. E a partir daí o negócio começa a acontecer. E eu fui buscar, porque o nome de Jacó, ele é mudado o quê? De Jacó para Israel, perfeito? Gênesis 32:30, vi Deus face a face e o Senhor mudou a minha vida. Se o nome de Jacó foi mudado para príncipe de Deus, por isso agora o nome de Esaú se chama Edom. Eu falei: isso aí tem coisa. E no versículo de número 32:3, pode colocar e depois a gente volta aí. 32:3, Gênesis, diz assim, 32:3, e enviou Jacó mensageiros adiante de si, e Esaú seu irmão, vou ler de novo, e enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra do Seir, território de Edom. Pode voltar lá, queridão, por gentileza. Olha só. Ou seja, depois do ocorrido, Jacó sai da sua casa e ele vai, seguindo o conselho de seu pai Isaac, ele vai para um lugar onde ele disse: olha, Jacó, não vai para Canaã, eu quero que você case com alguém que seja da linhagem da nossa família. E para onde Jacó foi? Jacó foi para a casa de Labão. Chegando lá, você conhece a história, Jacó, ele fica apaixonado por uma moça chamada Raquel. E aí a história fala que ele trabalhou 7 anos por Raquel e ele não teve o brinde, levou Leia de presente. Depois ele trabalha mais 7 anos e aí ele tem a recompensa. Enfim, o nome de Jacó, ele foi mudado para príncipe de Deus. E aí o que acontece? Se Jacó saiu de casa, Esaú ficou muito irado com o pai.
Esaú não fica em casa. E o que acontece? Para a gente entrar nessa questão desse guisado vermelho, e por que esse nome de Edom? E nós estamos falando dentro de um tema que o tema é, eu não estou à venda, perfeito? E o que aconteceu? Esaú, ele sai de casa e ele vai para uma região, e as pessoas que andaram com ele, o colocaram esse nome de Edom. Por quê? Fala-se, olha só, possivelmente Esaú, ele tinha cabelos avermelhados, assim como, por exemplo, Davi era um menino ruivo. E eu fui buscar o significado dessa palavra Edom, que diz o seguinte, olha que coisa, irmãos, e esse nome surge a partir do hebraico, ou seja, Edom, o nome Edom, o hebraico significa Adom, que significa vermelho. Olha só, o significado desse nome Edom no hebraico é Adom, e o significado é vermelho. Olha o texto, o versículo, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho. Precisava ter esse vermelho aí. Porque estou cansado, por isso chamou-se de Edom. O que é Edom? Porque o nome dele, o nome dele é Edom, porque possivelmente ele podia ter cabelos vermelhos, ou alguma coisa que o Espírito de Deus quer ensinar para nós hoje, que a comida que ele escolheu e se vendeu por ela, mudou a identidade dele. E aí, a questão é que ele agora, ele vai para um local, Edom nem existia, e esse local as pessoas, aqui diz que na verdade, possivelmente as pessoas colocam o nome dele agora de Edom, porque ele deve ter falado muito desse guisado vermelho para muitas pessoas. Dá uma olhada, ele sai de casa, e o que ele falou? Você não acredita, meu pai não me abençoou. Por quê? Porque eu comi um tal de um guisado vermelho, e por causa desse guisado, a minha história foi totalmente mudada. Olha só, que interessante. E aí, ele vai para uma região, aquela região que era habitada no segundo milênio antes de Cristo, quando os descendentes de Esaú migraram para lá. Então acredita-se que ele se misturou com habitantes originais, e com o tempo se tornaram um grupo dominante. Por esse motivo, todo o povo passou a ser denominado como edomita. Os edomitas se organizaram desde muito cedo em unidades tribais. Olha só, a gente está falando de uma história 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. E depois, essa história, ela também é lida ela é testificada num acontecimento em Moisés. Ele sai da sua casa, vendeu a primogenitura, porque comeu um guisado vermelho, por isso se chamou Edom, não é mais Esaú, o nome dele é Edom, ele ganhou uma identidade espiritual, ele vai para esse lugar, Edom, e esse lugar agora, dá uma olhada, irmãos, é um lugar que eles se organizam, e em unidades tribais, tribo, ou seja, eles foram adestrados em guerra. Mas ele é irmão de quem? Ele é irmão de Jacó. Se olharmos a Bíblia, você vê que Abraão gera Isaac, porém tem um filho também que é Ismael.
quando a gente olha hoje tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, tudo é por causa dessas coisinhas terríveis que aconteceu, tanto na vida de Ismael, como na vida de Esaú, porque estamos falando de uma descendência muito próxima de Abraão. Eu estou falando do quê? Eu não me vendo. Você conhece alguém que se vendeu? Você conhece alguém que trocou a presença de Deus pelo mundo? Você conhece alguém que trocou uma identidade de vitorioso para uma identidade de derrota, porém o prazer do mundo e as coisas o fascinaram e ele trocou a bênção por um prato de guisado? Você conhece alguém que por causa da pandemia trocou a presença de Deus? Você conhece alguém que se afastou da casa do Senhor porque ele se esfriou? Ele não entrou mais no templo por decretos e agora o que ele fez? Ele se vendeu. Agora a gente está falando de um legado que transforma, porém tem legado que ele traz problemas, ele traz morte, ele traz maldição, ou seja, a escolha de Esaú gerou problemas. Agora, olha só, queridos, o coração desse moço, coloca por gentileza, Gênesis 28, 6, que eu quero que vocês entendam a história para a gente finalizar. Vendo pois Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã Arã, para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo, o que eu falei, não tomes mulher das filhas de Canaã. E Jacó obedecer ao seu pai e à sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú, dá uma olhada, vendo também Esaú que os filhos de Canaã eram mais aos olhos de seu pai, de seu Isaque seu pai, vou ler de novo, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabote. O que ele fez? O que Esaú fez? Olha só, irmãos, diz aqui o seguinte, quando Esaú viu que o seu pai, Isaque, não aprovou as duas mulheres cananeias com que ele se casara, o pai não aprova o casamento de Esaú, ele não as despediu, o pai falou, eu não abençoo essa unidade, essa união, ele não as despediu, em vez disso, acrescentou outras, tomando sua prima, Malaate, filha de Ismael, como sua terceira esposa, e Malaate era também conhecida como Basemate, Nebaote, irmã de Malate, ou seja, o que ele fez? Ele estava tão magoado e ferido, porque o pai, não é? Que é Isaque, ordenou a Jacó, faz o seguinte, olha, não toca nessas mulheres, porque eu quero que você siga o caminho. O que ele fez? Ele não honrou o seu pai e a sua mãe. Olha só, o que começa a acontecer por causa de que ele vendeu a sua primogenitura por causa de um guisado vermelho, que o nome dele, a identidade é mudada, que significa Adom no hebraico, que agora ele vai para um lugar que a identidade dele é cravada numa maldição terrível. Agora a gente está falando, vamos ler agora, eu falei, como que a Bíblia, ela não deixa dúvida, coloca aí bonitão, Números 20, capítulo 20, vou ler do 14 ao 21, Números
20 do 14 a 21. Porém ele disse, não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Coloca aí, queridão, 20 e 14 primeiro. Números 20 e 14. Depois Moisés de Cádiz mandou passageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que me sobreveio? Como nossos pais, volta um pouquinho o versículo que eu vou falar algo aqui, 20 e 14. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel. Ele está falando com quem? Com Esaú. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel. Moisés está falando em nome de Deus, que é Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Olha Moisés falando do legado. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Moisés está falando o seguinte, nós estamos saindo do Egito. Moisés relata a história para Edom, contando o que aconteceu, e agora falando o seguinte, deixa-nos passar, pois pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passaremos pelos teus termos. Porém Edom disse, quem Edom? Esaú. Porém Edom disse, não passarás por mim. Só que eu estou falando agora de um acontecimento que não é, na verdade, Esaú aqui já tinha morrido há muito tempo. Por quê? Porque aqui na construção de Abraão até Moisés é aproximadamente cerca de 2000 anos. 2000 anos de Moisés até Cristo. Ou seja, esse Edom agora quem é? É a geração de Esaú. Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com a espada a teu encontro. Ou seja, vocês não vão passar por aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho aplanado, e eu e o meu gado beberemos das tuas águas, darei o preço, eu vou te pagar, não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém, ele disse, não passarás, e saiu-lhes Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. 21. Assim recusou Edom de deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Preste atenção, querido. Quantas vezes Deus está falando aqui nesta igreja e tem falado no Brasil e no mundo? Olha, as decisões que vocês tomarem hoje, vocês logicamente vão passar como eu vou passar, mas a tua descendência vai pagar o preço. Vou dar um exemplo para você. Eu me converti há 26 anos atrás. 26 anos atrás, eu tinha muito temor em algumas coisas espirituais que hoje eu não vejo mais temor. O nome de Deus a cada década não é tão respeitado como na década de 1950, 1940, ou seja, essa geração de hoje, 2024, é uma geração fraca de conhecimento de Deus,
é uma geração que está mais preocupada em ganhar dinheiro, cuidar das suas coisas, do que pensar na geração. Eu vou pensar em neto, que neto trabalho, meu irmão. Eu vou aproveitar a minha vida. E uma coisa que agora o texto está falando, olha que eu li aqui, aquela região já era habitada no 2º milênio antes de Cristo, ou seja, Edom está ali, não é, sendo gerado 2000 anos antes de Cristo. Moisés já está falando a respeito dele. E essa cidade agora que é Edom, dá uma olhada, irmão, nós estamos falando de 2000 anos até Moisés. De Moisés até Cristo, mais 2000. O que acontece? 1000 anos, mais 1000 anos depois, chega quem na história? Davi. Eu estou falando agora de 3000 anos depois de Isaac, Jacó. O acontecimento é que 3000 anos passa, chega Davi. E o que acontece lá na história? Vamos olhar o que aconteceu. Vamos lá. Eu não vou ler o texto para não ficar muito grande, depois você passa em casa. Só vou falar, os irmãos não precisam pôr. 2 Crônicas 21 ao 23, o que acontece? Está lá o rei Josafá, né, que serve a Deus, honra a Deus, e fala-se que está vindo um exército terrível para destruir Israel. Aí levanta o profeta Miqueias e fala: ei, vocês não devem temer, porque Deus estará levantando uma grande providência, porque agora a peleja não é de vocês, a peleja é minha. Faça só uma coisa, coloca os levitas à frente e sai para a guerra. E a história fala que quem é que entra na cena agora? Os amonitas mais moabitas. Quem é os amonitas? A geração de Esaú. A geração de Esaú agora, porque Deus, vamos ler um pouco do texto, porque é melhor os irmãos ficar no entendimento. Põe aí 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, dá uma olhada. Assim recusou isso. Sucedeu que depois aos filhos de Moabe, os filhos de Amon, é outra coisa, não é Edom, é Amon, e com eles outros dos amonitas, olha aí, vieram a peleja contra Josafá. Irmãos, olha como que Deus, Ele leva uma geração a ser destruída, no sentido de desonra. Mas eu não vou ler o texto completo, porque eu estou falando para você o seguinte, que uma geração que desonra a Deus, ela vai ser conduzida à destruição. E aí quando Deus ele fala o seguinte: olha, eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, porém aqueles que me amam, eu vou em 1000 geração. Volta lá no texto, por gentileza, de Números 20, no versículo de número 21. Presta atenção. A história de Esaú se tornou uma história de uma motivação em que muitas pessoas podem viver nas suas vidas. E o que nós estamos caminhando, igreja? Nós estamos caminhando para, muita gente fala, meu Deus, já está acontecendo o quê? O Apocalipse. Quem já ouviu falar do Apocalipse aí? Você está vivendo o Apocalipse. E o que está acontecendo no Apocalipse? Deus está Deus está permitindo pessoas viverem na terra, mas o que Deus está instruindo? Você precisa viver um legado que transforma. Se precisa ser transformado, é porque algum dia ele foi alterado.
Sabe o que Deus está falando nesse ano? Olha, a nossa geração foi alterada. Dá uma olhada, pensa aí no teu avô. Quem foi o teu avô? Quem foi a tua avó? Foram homens de Deus? Pastor? Eu sei que tem vidas aqui que os avós eram servos. Quem aqui os pais eram servos de Deus? E os avós eram servos, uma bênção? Porque aqui eu acredito que a maioria daqui, os pais, pode infelizmente, alguns casos, se separou com alguns problemas. Quem aqui que teve pais separados? Levante a mão. Olha assim, meu Deus. Quantos aqui que sabem que os avós também teve problema com bebida, com droga e separação? Olha aí, possivelmente você não sabe. O fato de você não saber não quer dizer que não tenha dedo do inimigo. Por quê? Se na tua e na minha geração, se na minha e na sua geração, a gente ouve Deus falar e fala, será que é Deus mesmo? Ou a gente ouve Deus falar e fala, mas... E você fica meio que anestesiado. As pessoas antigamente ouviam Deus, opa, é a voz do Espírito Santo de Deus. E olha, a história está falando, de alguém que não seguiu o conselho do seu pai. Agora, qual foi o problema? Aonde começou tudo? Volta lá por gentileza, em Gênesis, onde nós lemos 26, 25, Gênesis 25, 30. Gênesis 25, 30. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edomitas. Irmãos, se você vê a história dos edomitas, como que eles se levantaram na época de Josué, os edomitas foram um povo totalmente amaldiçoado, por causa de um guisado, porque ele chegou cansado, e ele simplesmente vendeu o direito de primogenitura. Deixa eu perguntar para você, você de fato está firme no Senhor Jesus? Eu sei que tem muitas pessoas que vão dizer, pastor, eu não me vendo, pastor. Ok, você não se vende, mas quando você é confrontado com algumas situações que Deus te coloca numa situação que você precisa viver 100% sua fé, você vive? Hoje, irmãos, é outra maneira de se vender. Não é mais aqui, ó. Eu não estou falando de um prato de comida que você vai se vender. Por exemplo, quantas pessoas que se vendem por um relacionamento. Quanta gente que troca a sua esposa, seu esposo, por um prato de lentilha. Quanta gente, agora para você que está pela live, você que está aqui, quanta gente troca de igreja, como se troca de roupa. Sabe, irmãos, eu fico imaginando assim, ó, alguém congrega numa igreja 4, 5 anos, ele começa a ser gerado um caráter, e ele vai sendo uma inspiração. Aí quando ele começa a melhorar de vida, porque foi assim, ó, ele chegou como eu, todo quebrado, aí a pessoa é levantada, ela é abençoada. E o que que acontece? Agora que ela foi abençoada, ela se esquece da onde Deus atirou. Agora ele está melhorzinho, ele faz o seguinte, pastor, ou pai, mãe, olha, arrumei um namorado e agora eu estou fora. É assim, não é o mundo? Dentro da igreja também tem pessoas que trocam um relacionamento sagrado para viver na prostituição. Você está vendendo o teu guisado. Quantas pessoas que trocam a sua, sabe, irmão, ele troca a sua pureza, porque pureza é algo que cada um tem. Olha para o teu irmão e fala assim, você é puro de coração, irmão? Olha aí,
aí, você acreditava na palavra de Deus, olha você hoje, você se tornou uma pessoa que trocou a bênção, um prato de guisado, você trocou. Agora a Bíblia fala que por isso se chamou Edom. Agora ele vai sendo levado para um campo de destruição. Desonrou o pai, casou com mulher estrangeira. E você vê, irmão, que a história dele, você vê que a última palavra dele é o seguinte, ó. E ele se encontra no Val de Jaboque, não é? E depois cada um vai para o seu lado. A Bíblia não fala que Esaú foi salvo. A Bíblia não fala que Esaú realmente se arrependeu. Mas ele perdeu, porque ele se vendeu. Quanta gente se vendendo por causa de um emprego? Porque o emprego se tornou mais importante. Não estou falando para você que é um horário em que você não dá para vir para a igreja. Eu estou falando de pessoas que preferem descansar em casa por causa do seu emprego. Ele agora pode dizer na cara de Deus, eu estou cansado e eu não vou buscar a igreja. Olha aí, talvez você por causa de uma chuva dessa, não estou falando porque a live ela é uma bênção, sim ou não? É, mas a live ela está aqui disponível para quem está gripado, para alguém de fato, para alguém que está trabalhando, para uma pessoa que realmente está vivendo alguns problemas, porque eu vim de uma geração que culto de domingo, meu irmão, pode estar chovendo um canivete, meu irmão, eu estava na casa de Deus, por quê? Porque eu queria a bênção do Senhor. Agora não, eu vou assistir o culto pela live, nada contra, eu não estou falando mal da live, está entendendo? Eu estou falando, você está se vendendo de que forma? Qual é o jeito de você se vender? Quem está entendendo comigo está dizendo amém? Porque eu não estou falando mal, a live é bênção, mas é para pessoas que estão com gripe, é para uma mãe com uma criança, é para uma questão que de repente, mas você trocou a presença de Deus por um prato de lentilha, meu irmão. Olha aí, ainda você coloca a culpa na sua liderança, você fala que foi teu pastor. Não, querido, Esaú pelo menos teve coragem, ele falou, me dá aí o guisado, porque eu estou cansado. Porém, a geração dele foi amaldiçoada. Uma escolha errada pode gerar uma descendência amaldiçoada. Dá uma olhada para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos. Talvez você está aí agora assim preocupado no seu coração. Um exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu não fui bem. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu não fui tão bem. Hoje eu não toquei tão bem. Hoje eu não estou com a roupa legal. Hoje a minha voz não foi tão bem. Hoje eu não estou me sentindo legal. Ei, querido, cuidado. Porque se você vem no culto por sentimento, você é propício a se vender. Quem entendeu comigo, diga amém. Porque você está aí preocupado, porque você, não me deram a paz do Senhor, eu não estou me sentindo bem, porque alguma coisa não está legal, ou seja, o diabo só está de olho para te dar o preço a qualquer dia desse. Eu estou falando para você, meu irmão, aquilo que o Espírito de Deus está falando para você nesta noite. Você precisa voltar a ser aquele homem e mulher original. Você precisa voltar à santidade. Você precisa entender que a sua escolha, você aí que casou na prostituição, você que vive na prostituição, perdão, fique em paz que a casa de Deus é o hospital para a sua vida. Vai dar tudo certo. Mas quantos filhos bastardos, quantas crianças que eu recebo, que eu cuido, quantas famílias, irmãos, que eu já aconselhei. Querido, você apresenta a criança, olha irmão, eu vou falar para você uma coisa. Eu falei para um rapaz um dia desse, queridão, apresentar a sua criança e virar as costas para Deus, você ficou doido. Irmão, eu fico aqui, a igreja não pode dizer que não vai apresentar ninguém, mas eu fico olhando e falo, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de aceitar o guisado vermelho, apresentar a criança e virar as costas para Deus? Como assim? Está apresentado agora de boa? Não é assim não. Você tem responsabilidades diante de Deus. Você está entendendo quanta gente, irmão, que vende a sua primogenitura? E o tema dessa mensagem é: eu não estou
à venda. Quem sabe você hoje está solteiro, você não é casado, alguma coisa está colocando você pensando o seguinte: já que eu não consigo um relacionamento, eu acho que eu vou curtir a vida lá fora. O que tem de gente que preferiu viver o mundo porque não encontrou felicidade na igreja. A igreja não vai trazer felicidade, a igreja, a palavra de Deus vai te trazer consciência de quem você é no ponto que você está agora. Aleluia, que ponto eu estou agora? Eu estou orando pelos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Eu estou falando, Deus, que eles sejam grandes homens de Deus, que as minhas 1000 gerações sejam abençoadas. E aí a nossa liderança traz um legado que transforma. Se alguém tiver aí, Pastor Nilson, aqui está o fim de Esaú. A Bíblia não fala. Agora a Bíblia fala o fim daqueles que andam na promessa. A Bíblia mostra a morte daqueles que Deus quer honrar. Querido, repita comigo: um legado que transforma. Uma escolha errada pode gerar uma descendência amaldiçoada. Então não troque Deus por causa de um instrumento. Não troque Deus porque você não teve oportunidade. Não troque Deus porque você não se encontrou. Não troque Deus porque você, olha aí, eu não estou me sentindo bem. Não troque aquilo que Deus te deu. Não troque aonde Deus te colocou. Não troque os valores espirituais que vão gerar um legado. Irmãos, olha, eu sei, mas você, pai, que não consegue trazer o seu filho de 10 anos para a igreja, se 10 anos ele te domina, quando ele tiver 15, ele vai estar batendo em você. Essa geração de hoje é assim, meu irmão. O filho falou: não estou a fim de ir para a igreja. Beleza, meu filho, pode ficar aí. Não, meu irmão, peraí, eu não quero que o meu filho vire Edom. Eu não quero que a geração do meu filho seja destruída. Traz o teu filho para a igreja. Traz. Porque eu sei, meu irmão, que você vai ver os teus filhos dizendo: só o Senhor é Deus. É claro, irmão, que hoje nós entendemos, pastor, ele não quer vir, mas eu costumo dizer, ele será uma referência para a sua descendência. Mas eu sei que Deus é misericordioso. Sim. Você vai chegar em casa e trazer o seu filho à força agora? Não, porque você não ensinou o caminho para ele. Mas eu aceitei Jesus agora, pastor. Então você precisa ser um modelo para o seu filho e dizer: meu filho, Cristo tem um plano na sua vida. O meu desejo é que você seja uma grande referência nessa geração. Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas vêm para a igreja, chegam em casa, nem está tão preocupado, quer que o filho vá para a escola, quer que o filho vai conquistar um bom emprego, mas você não está pregando Jesus para o teu filho, você não está falando da salvação para ele, você não está confrontando ele, e essa geração vai pagar o preço. Essa geração, irmão, ela está condenada, se Deus não tiver misericórdia, porque nós trocamos Deus por um prato de lentilha. É só apertar um pouquinho. Se o pastor te apertar um pouquinho, você vai embora, você vai virar as costas, porque você não aceita ser confrontado mais. É uma igreja que a cruz fica para o lado de fora da igreja. Não, Jesus falou: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Olha para o teu irmão e fala aí: você vai abrir mão da sua cruz, queridão? Fala assim: tu és a minha cruz. Aleluia. Sabe quem, meu irmão, se lançou e perdeu tudo? Lúcifer, Satanás. Não tem mais jeito para ele. Você que foi para o encontro, você deseja que os teus filhos passem pelo encontro por causa de droga? Você que foi para o encontro por causa de que você ainda não era casado, vivia uma situação, você deseja que o teu filho saia da tua casa para casar com outra pessoa? Você deseja? Não? Então comece a honrar a Deus em primeiro lugar.
Eu não estou na igreja por causa de coisas, eu estou na igreja por causa da minha salvação. Eu estou na igreja porque Jesus é maravilhoso. A igreja não é perfeita. Esaú não era perfeito, mas a história está falando que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Agora, tem mais de 50 milhões de pessoas que se afastaram da igreja. Por quê? Porque muitos preferiu, estou cansado, me dá um pouco desse guisado, é só um clique na internet, é só um clique, não tem problema não, é pornografia sim, querido, é só um clique, é pornografia, cuidado. Ah, mas é só uma musiquinha, não tem nada a ver não. Como que não? Você está na casa de Deus. Olha o prato de lentilha aí, ó, sendo oferecido por Satanás. Cuidado com aquela carona. Ah, mas é uma amiga. Sério, é uma amiga sua? Mas eu sou de uma geração que para mim dar carona para uma mulher só se eu tiver acompanhado com a minha esposa, meu irmão. Sinto muito, minha irmã. Claro, irmão, que a gente tem que ter sabedoria. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Sabe aquele irmão que dá carona para a pessoa para ir trabalhar? Passa no ponto de ônibus. Se é aquela irmãzinha de 70 anos, ele passa vazado. Mas se é aquela menininha de 18 anos que pediu a carona porque trabalha, irmãos, eu lembro até hoje uma moça, olha, bonita. Antes de eu ter namorado, irmão, eu ficava de olho naquela menina. Eu me converti, não deu outra. O que aconteceu? Depois de um tempão, a menina entrou na empresa. Eu falei, pronto. Eu já era até casado já e tal. Irmãos, e ela falou assim para mim, que bom, Nilson. Nossa, eu moro na rua tal e você então, beleza. Sabe o que eu falei para ela? Sinto muito, querida, mas eu não vou poder te dar carona. Falei, irmão, por quê? Porque eu sou casado, querida. Mas não tem nada a ver, não, querida. Não. Isso me trouxe aqui, meu irmão. Porque pode ser que a urubugira poderia dar o laço. Você não sabe. É claro que você pegar a irmãzinha daqui, meu irmão. Ó, vamos supor a obreira Dalva, né, irmão? Olha aí, às vezes a irmã está aqui, ó. Está com tá aí com a família. Dá uma caroninha. Agora, muita gente vai querer levar umas irmãs bonitas aí, meu irmão. Você é uns irmãos. Mas eu sei que aqui não tem essas coisas, graças a Deus, né, Júnior? Vocês estão entendendo? O perigo? Sim ou não? Ah, o pastor é quadrado. É melhor ser quadrado e entrar no céu do que ser crente oval e perder a salvação. Eu estou pregando, irmão, uma mensagem. Coloca aí, por favor, bonitão. A arte do ano. Um legado que transforma. Repita comigo. Um legado que transforma. Você sabe que Jacó foi mudado em Israel. O legado dele está nas escrituras. Moisés está falando, ó, ei, teu irmão é o que está falando. Ele negou ajudar o seu próprio irmão lá na frente. Por quê? Por causa de um legado de maldição. Querido, lá na frente, só lá na frente, quando você e eu descer a sepultura, e vai passar não sei quantos anos até Jesus voltar, Deus é que sabe, e naquele dia Jesus vai mostrar, olha lá, você foi irresponsável na sua geração. O profeta pregou, eu falei na boca dele, te aconselhei, e você tratou eu como, ó, um desdém. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou bem. Só que quando você estava quebrado, foi a igreja que te levantou, foi aquele irmão que te ajudou. Hoje você está desprezando a casa de Deus, hoje você troca Deus, amém, pela live que eu falo. Eu sou o único que tenho coragem de falar. Eu não troco da live não, porque eu te amo, lindo, mas eu não quero que você vá para o inferno, é só isso. Eu quero que você seja um agente de Deus. Deus está olhando do céu, Salmo 33, 14. Põe aí 33, 14. Não precisa pôr não.
da sua santa morada, o Senhor contempla todos os moradores da terra. Deus está de olho na sua casa, Deus está de olho na sua vida, Deus está de olho na sua geração, meu irmão. E um dia desse, Deus usou um profeta e falou: eu estou ouvindo a sua oração, eu abençoo a sua geração. Eu falo: Deus, os meus netos, bisnetos, tataranetos não existem, mas serão homens cheios do Espírito Santo, serão homens que vão trazer um legado que transforma, homens que não vão se vender, homens que não vão aceitar o cigarro, não vão aceitar a cocaína, não vão aceitar a heroína, porque eles são homens que transformam, um legado de mudança. Serão grandes liderados, serão grandes líderes, serão grandes discipuladores, serão grandes discípulos, serão grandes plantadores de igreja. Eu oro e falo: sai, Satanás, porque a minha geração é uma geração que vai transformar, um legado que transforma. Aleluia, igreja. Vale a pena ser fiel, vale a pena ficar aí guardadinha, esperando com a boca, sem beijar um macho. É melhor beijar um homem de Deus, que você vai casar com ele, do que você ficar sendo usada como... Ou você também prostituto, você homem também é um prostituto, porque você está mais rodado do que pneu de carro. E aí? E aí? Até quando você vai brincar com Deus? Até quando você vai ficar com essa morbidão na sua vida? Fique de pé, igreja. Ó, não teve uma salva de palmas hoje, irmão. Nenhuma. Não é para mim. Pregar uma mensagem dessa não é fácil. Por isso eu já te preparei. Quem está falando aqui é o Espírito Santo, que já sabe quem vai estar no seu velório. Ele já sabe. Depois de quantos anos você já desceu à sepultura, quem vai ser o teu filho? Ele já sabe. Quem vai ser os teus netos? Ele já conhece a história deles. Então, se você abrir mão das coisas de Deus agora, porque você não está se sentindo bem, ou você não está legal, o que vai ser das crianças? O que vai ser da nossa descendência? Olha aí. Cantina Fundamento. Eu estou falando para você, meu irmão, que Deus tem para você um tempo de paz e descanso. Amém, igreja? Domingo passado foi lindo. O pastor pregou o legado que transformou. Hoje ele pregou o reverso, o contrário. Não é fácil, irmão, mas a palavra tem que ser pregada. É ou não é? Porque eu estou vendo aqui pessoas que vão morar no céu. Aleluia! Pessoas que vão dizer: Jesus, obrigado por eu ter congregado numa igreja de valores, uma igreja que, claro, que herança é bom você deixar uma casa boa, um carro bom, é bom você conquistar bens, mas você deixar legado, meu irmão, para a sua geração, vai ser importante para que eles possam viver uma vida com Deus. É isso. Vou sair da igreja porque não gostei, vou trocar isso por causa daquilo. Meu irmão, se converte de uma vez e fala: Deus, a partir de hoje eu vou ficar firme. Me confronta se eu tenho que ser confrontado, mas o que importa é que o seu legado é abençoado. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá para dar mais uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Pastor Nilson, você não vai fazer apelo? Se você quiser aceitar Jesus, meu irmão, a porta da salvação está aberta. Só que a pregação de Jonathan Edwards, quando ele pregava aquele sermão, ai de homem pecador na mão de um Deus irado, nem precisava, as pessoas vinham quebrantadas para o altar, ele não precisava de fazer apelo. Mas é claro que se você quiser aceitar Jesus, a porta da salvação está aberta. Cristo vive. Você precisa entender que a salvação é hoje, é agora. Se você deixar para amanhã, talvez não dê mais tempo. Amém? Quantas vidas que acabam aqui: Pastor Nilson, eu quero aceitar Jesus. Pastor Nilson, eu quero reconciliar. A porta da salvação está aberta em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Talvez não seja aquele sermão que você queria ouvir, porém, eu tenho que falar Atos 5:38.
é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? Por isso, eu agradeço a Deus e quero declarar que Deus abençoe